nossa aula vai ser gravada, tá? Eu preciso perguntar isso para vocês. Tem alguém que se opõe à gravação? Tipo, pode gravar? Tem algum problema? Legal. Então, a gente vai gravar a aula, tá? Beleza. Show de bola. Só tá meio torto. Não, agora piorou. Tava ruim, né? Aí depois falar que ia ficar bom. Parece que piorou. Pessoal, então, boa tarde a todos. Olha eu aqui, tô magrinho, tô top, cabelinho, pá, na régua. Redes 2. Então, para a gente falar para a gente conversar sobre o assunto de redes 2, a gente precisa revisitar algumas coisas de redes 1. Tá? Então, não dá para a gente simplesmente entrar com os dois pés no peito lá, sem que a gente lembre algumas questões que são um pouco pontuais lá em redes 1. Tá? Então, começando lá do princípio, o que a gente tem em redes? Em redes, nós temos um cenário onde nós temos várias máquinas aqui, vários computadores. E esses vários computadores, eles têm como objetivo principal fazer troca de informação aqui. Então, eles trocam informação. E aí nós vimos que essa troca de informação, como são computadores distintos, como a gente tem a noção de informação entrando e informação saindo, a gente acaba se deparando com entrada e saída. Tá? Então, o que a gente tem aqui em redes é um ambiente de entrada e saída, onde essa entrada e saída ela está trabalhando com dados que não estão presentes, né, na nossa máquina. Então, a gente pega o dado de entrada de uma outra máquina e assim a vida vai seguindo. Tá? Para fazer essa entrada e saída, a gente usa o socket, onde esse socket ele é uma estrutura de dados aqui, que está presente no núcleo do nosso sistema operacional, ou seja, que ele está lá no kernel do nosso SO. Tá? Então, de maneira bem simplória, assim, bem geral, a nossa entrada e saída ela está acontecendo, ela está sendo auxiliada por uma estrutura de dados, assim como acontece lá quando a gente está trabalhando com arquivos, né? Quando a gente está programando, a gente precisa usar um fopen, por exemplo, né? Para abrir um arquivo. Então, é a mesma linha de raciocínio, tá? Quando a gente trabalha com esse socket aqui. Só que isso a gente acaba extrapolando um pouquinho o domínio só dessa parte de entrada e saída. Por que a gente acaba extrapolando um pouquinho essa entrada e saída? Porque na rede, nós vamos ter tipos de dispositivos. E aí, cada dispositivo, ele vai atuar de uma maneira, tá? Ele vai ter um certo domínio que ele trabalha. Então, quais são esses dispositivos? Nós temos sistema final. E o que é um sistema final? Bom, um sistema final é todo e qualquer sistema que ele consegue executar todos os elementos de rede. Tá? É o cara que consegue fazer qualquer coisa relacionada à rede. Tá? Que ele usa a rede como um meio de comunicação, mas ele consegue fazer, por exemplo, ele consegue plotar uma informação para o usuário lá, sabe? Então, esse sistema final ele tem todos os elementos de rede presentes nele. Além do sistema final, nós temos aqui roteadores. Esses roteadores, eles têm uma função um pouco mais específica, que é o quê? É fazer a ligação entre duas redes. Então, eu tenho uma rede aqui, eu tenho uma rede aqui. Para eu ligar essas duas redes, eu preciso que aqui tenha um roteador e eu preciso que aqui tenha um roteador.
Para quê? Para eu passar um cabo aqui, ó, entre um e outro, e agora ter uma ligação entre essas duas redes. Tá? Se eu tiver mais uma rede aqui, preciso ter outro roteador e outro roteador. E se a gente lembrar um pouquinho mais lá de rede 1, quando eu tenho rede 1, rede 2 e rede 3 ligadas e em funcionamento, eu posso falar que isso aqui é uma internet. Ou seja, é uma ligação entre várias redes. Tá? Então, tenho roteadores, eu tenho switch. Então, o que, que um switch faz? Pelo próprio nome, né, pelo que ele sugere, ele faz troca. Né, ele faz uma troca de informação ali. Então, em ambientes menores de rede, tá? Quando a gente tem uma rede menor, quando a gente está em uma LAN, por exemplo, uma rede local, né? Aqui. Quando a gente está numa LAN, é comum a gente ter o seguinte cenário. A gente tem uma máquina aqui, a gente tem um roteador aqui, e a gente liga essa máquina nesse roteador. Só que aí você fala assim, nossa, mas eu precisava colocar mais máquinas. Eu estou ocupando aqui a portinha do roteador. Então, o que a gente faz? A gente liga esse roteador em um switch, que tem várias portinhas de rede. E agora a gente consegue fazer o quê? A gente consegue aumentar a quantidade de máquinas que estão ligadas a esse roteador. Por que a gente consegue aumentar a quantidade de máquinas que estão ligadas nesse roteador? Porque a gente ocupa uma porta aqui para o roteador e as demais a gente compartilha com esse cara. Então o switch serve para fazer essa troca. Tá? E nós temos, não tão comum hoje em dia, mas ele existe, tá? E a gente precisa falar dele, a gente tem um hub. Então o hub, ele faz troca também, assim como o switch faz, com uma diferença. O switch, ele controla porta a porta. Tá? Ele faz um controle, ele faz um par ordenado entre quem solicita e quem responde. O hub não faz par ordenado. Como assim não faz par ordenado? Se esse cara aqui manda informação, essa informação é replicada aqui, 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 aqui. E aí essa replicação faz com que esse cara seja não muito seguro, tá? Porque a informação está disponível, basta só a gente tentar ler a informação. Então a gente tem esses caras aqui como dispositivos de rede, tá? E olhando um pouco friamente para esse pequeno quadro aqui, a gente começa a enxergar o quê? A gente começa a enxergar que a gente tem domínio de programação. Aqui a gente tem um domínio de arquitetura. Aqui. E a gente tem um domínio de classificação, se a gente pode falar assim, aqui. Para controlar tudo isso, para tentar deixar isso um pouco mais organizado, a gente normalmente classifica a rede de acordo com o modelo de referência. Tá? O modelo de referência utilizado na rede, modelo TCP/IP, onde nós temos aplicação, transporte, rede, enlace e física. Tá? Então, nós temos essas 5 camadas que compreendem, fazem parte do modelo de referência TCP/IP. Lá em redes 1, nós vimos o que? Nós vimos camada de aplicação, além de toda essa parte um pouco mais conceitual, né, do que é para onde vem. Então, nós vimos camada de aplicação, beleza.
nós vimos camada de transporte. Beleza. Então, lá na aplicação, nós vimos o quê? Que cada aplicação ela tem um protocolo por trás, ela tem um formato que ela usa e ela segue uma determinada logística, né? Ou de solicitação e resposta, ou de também solicitação e resposta, mas com modificação online. Então, como assim? Ó, quando eu quero pegar uma página web, eu vou lá, solicito essa página e tenho o retorno da página. Se eu quero fazer um envio de e-mail, eu solicito fazer um envio de e-mail e eu faço o envio da informação. Então, ela está conectada aqui, eu estou fazendo essa. Né? Então, a aplicação é bem tranquila nesse cenário nosso aqui de trabalho, porque é só a gente entender que a gente tem um protocolo que precisa ser seguido e um formato que precisa ser seguido. Quando a gente cai para a camada de transporte, a gente começa a enxergar o quê? Que toda aplicação gera um bloco ou N blocos de informações. Então, como assim gera um bloco ou N bloco de informações? Vamos imaginar que isso aqui é uma página web, tá? Se isso aqui é uma página web, a gente pode ter aqui uma imagem. Aqui a gente pode ter um banner. Aqui a gente pode ter outra imagem. Aqui a gente pode ter uma lista. E aqui a gente pode ter uma lista de informações. Formato de lista aqui. Tá, então, uma página, a gente pode pensar ela como sendo mais ou menos isso aqui, né? Você tem uma imagem, você tem um banner, tem outra imagem, você tem uma lista de coisas aqui, tem uma lista de informações aqui e tal, bacana. Quando a gente quer trocar isso de um lado para outro, isso aqui vira um objeto, isso aqui vira outro objeto, isso aqui vira outro objeto, isso vira outro objeto, e isso vira outro objeto. Então, nessa minha página, eu tenho 5 objetos. Tá? E a hora que eu vou trocar isso de um lado para o outro, eu não posso simplesmente pegar o objeto e enviar. Eu preciso fazer uma verificação bem simples, que é o seguinte. Eu tenho aqui, dentro das minhas 5 camadas, eu tenho a minha camada de enlace. Dentre as principais funções da camada de enlace, né, uma delas é a definição do tamanho do enlace. Então, esse tamanho do enlace, normalmente, para a gente, né, que usa placa de rede sem fio, que usa wireless lá no celular, placa de rede com fio, normalmente ele é de 1.500 bytes. Se o enlace é de 1.500 bytes e o objeto aqui for maior do que 1.500 bytes, eu preciso quebrar o objeto 1 em 1.500 bytes. Eu preciso dividir esse cara em 1.500 bytes. Então, isso quer dizer que, se essa imagem 1 tiver, se ela for menor do que 1.500 bytes, eu mando ela em um pacote. Se esse banner for maior do que 1.500, digamos que ele seja 2 vezes maior, eu vou mandar em 2 pacotes. Então, veja, eu estou pegando
uma informação, eu estou olhando qual que é o tamanho máximo que eu consigo enviar, e aí para essa informação e esse tamanho máximo que eu consigo enviar, eu quebro ela em pacotes que sejam exatamente desse tamanho aqui. Eu faço isso. Para quê? Principalmente para não causar congestionamento interno. Ou seja, produziu, consumiu. Consumiu, produziu, consumiu, e eu consigo manter a multiprogramação de forma tranquila. Tá? Então, essa lógica de objetos, essa divisão, ela é feita pela camada de transporte. A camada de transporte que faz isso aqui. Ela pega esses caras aí e divide. E envia. Tá? Então, ela faz essa divisão e envia. Nós vimos que a última parte, né, que nós vimos lá disso aqui foi o seguinte, que eu tenho um lado emissor, um lado receptor, e o ideal é que eu consiga mandar aqui a maior janela de condicionamento possível, tá? Porque quanto maior for a minha janela de condicionamento, maior é a minha banda aqui. Então, quanto mais pacotes eu envio, melhor é o meu aproveitamento de banda. Então, no final das contas, nós vemos que vai dividir esses caras, vai ter uma série de ações ali para que isso aqui dê certo, vai enviar um lote grande e vai esperar as respostas disso aqui. Essa janela de condicionamento, e aí nós vimos lá em redes 1, que o ideal é que a gente tenha um controle dela. Por quê? Quando a gente está olhando para a rede e a gente quer que ela seja sempre utilizada da melhor forma, a gente quer prevenir congestionamento. Aqui. A gente quer prevenir isso aqui. Então, a gente tem um congestionamento interno, que é relacionado a esse tamanho, né? E nós temos o congestionamento externo. O que é o congestionamento externo? É o congestionamento da rede. Então, quanto maior for a utilização da rede, mais propensa essa rede está a ficar congestionada. Se essa rede fica congestionada, a aplicação final do meu usuário é prejudicada. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que as aplicações tenham o máximo de desempenho possível. Então, se eu estou controlando para que isso aqui não fique sobrecarregado, eu consigo enxergar o quê? Que a minha camada de transporte, ela interfere na forma como eu vou manusear a minha rede. Tá? Por quê? Porque eu posso estar gerando um número de pacotes que está fazendo com que esse cara aqui tenha que se adaptar. Ou seja, que ele precise mudar aqui. Antes ele estava assim, congestionou. Opa, então vamos ativar isso aqui, vamos desativar isso aqui, vamos ativar isso aqui, ativar isso aqui, desativar esse, desativar esse. E assim sucessivamente. Então, notem que a camada de transporte, né, a forma como ele está fazendo esse envio de pacotes, ele está fazendo com que a minha rede precise, que ela tenha, né, que se modificar, tá? Que ela tenha que fazer algum tipo de ajuste para que ela consiga acomodar melhor esse fluxo que está chegando para ela. Então, em linhas bem gerais, mas bem gerais mesmo, tá? O que a gente vê em rede Zoom é até essa parte aqui de congestionamento, tá? Então, quem fez rede Zoom, tranquilo? Lembraram? Tá de boa? Tem algum questionamento até aqui? Beleza. Então, dito tudo isso, a gente entra na nossa camada de rede, que é o objeto da nossa aula de hoje. Tentar conceituar e contextualizar a camada de rede.
Tá? Deixa eu só molhar o bico. Então, nós já vimos camada de aplicação, nós já vimos camada de transporte, agora a gente entra na camada de rede. Então, o que é a rede? Eu tenho uma origem, e o destino, e entre essa origem e esse destino, existe uma rede. Então, tem alguém no meio ali que vai controlar essa troca de informação. Então, qual que é a principal função da rede? A principal função da rede é fazer com que informações que cheguem aqui consigam passar ou para cá, ou para cá, ou para cá, para cá, para cá, de forma que ela chegue aqui. Então, para poder rede é isso. Essa rede, ela pode ser formada, ela pode ser pensada utilizando duas formas. Tá? Ela pode ser conectada e ela pode ser não conectada. Então, ela pode ser tanto conectada como não conectada. O que seria uma rede conectada? E aí eu preciso fazer esse esclarecimento. Quando eu falo em TCP e UDP, eu estou falando em camada de transporte. Só que, quando eu falo em TCP e UDP, eu falo que esse cara aqui é conectado e eu falo que esse cara aqui é não conectado. Alguém lembra qual que é o conceito de conectado e não conectado de TCP e UDP? Sim, não sei. Não me lembro. Quem mais não se lembra? Então, vamos, eu já chego aí, tá, Matheus? Tá, então vamos lá. A ideia de conexão em TCP e não conexão em UDP. Eu estou aqui, eu quero mandar informação para cá. Tá? Se eu estiver usando TCP, a primeira coisa que eu faço é, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um TCP sim, que é o quê? Um pedido de conexão. Então esse cara aqui ele vai mandar um pacote. Esse cara vai mandar um pacote. E esse pacote, que está em preto aqui, ele vai significar o quê? Posso conectar? É isso que o pacote preto significa, tá? E aí, esse cara aqui vai falar assim, pode. Aí ele vai pegar e vai retornar aqui.
Legal. Aí, feito isso, o cara falou, posso conectar? O cara falou, pode. Aí esse cara quer falar o seguinte, então, informação. Onde inf são os dados. E aí, para cada informação que chega, esse cara aqui responde com ok. Ok, 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 ok. Notem, tá? Eu tentei deixar isso bem claro, que tanto a solicitação de TCP/SIM como a informação, ela pode passar por qualquer enlace desse, que ela não tem uma orientação específica. Então, ó, a solicitação de conexão passou por aqui, já a informação passou por aqui e a resposta passou por aqui. Então, elas pegaram alguns caminhos para fazer isso. De ser conectado, por quê? Porque o TCP verificou que se o cara estava online e pode receber. E aí, para cada pacote que foi enviado, para cada informação que foi mandada, uma resposta retornou falando que, ó, beleza, recebi. Por quê? Porque está dando um feedback, está falando, ó, essa informação que você mandou, eu tenho, legal. Para esse cenário, a gente chama ele de conectado, tá? Então, eu tenho uma lógica de processo a processo. Vejam que a rede tanto faz aqui nesse bolo, tá? Eu não estou preocupado por onde está passando, tá bom? Quando a gente fala em não conectado com o DP, quando eu estou trabalhando com não conectado em UDP, o DP faz o quê? Ele faz isso aqui, ó. Ou seja, ele gera o que ele quer mandar, ele manda, e se esse cara aqui receber, beleza. Se esse cara não receber, beleza também, porque ele fez o papel dele, ele enviou. Então, para esse modelo aqui, a gente chama de não conectado. Ou seja, ele pode ter mandado os 4 pacotes aqui e esse cara está offline. Tá? Ele não perguntou se o cara estava disponível e ele também não teve nenhuma confirmação dos pacotes que ele mandou. Tá? Então, o conceito de conectado e não conectado está relacionado a esses processos de ponta. Ou seja, se o processo notifica que está disponível para receber, né, se ele estabelece conexão, e quando ele vai confirmando cada pacote. Tá? Então, esse é o conceito de conectado e não conectado de transporte. O conceito de estratégia, não, mentira. O conceito de conectado e não conectado para a rede, o conceito de conectado e não conectado para a rede reside no seguinte ponto. Quando eu falo que a minha rede é conectada, cria-se um circuito virtual entre quem está mandando e quem está recebendo.
toda a informação que vai fluir entre quem está mandando e quem está recebendo vai sempre passar por esse canal aqui. Então, se a gente fizer isso aqui, por exemplo, se a gente fizer o envio de 1, 2, 3, 4, espera-se que o 1 passe primeiro, e aí depois passe o 2, depois passe o 3, e por último o 4. Ou seja, ele sempre vai percorrer o mesmo caminho, tá? Então, isso é o que eu chamo de circuito virtual. Para estabelecer um circuito virtual, a gente precisa considerar uma questão que é fundamental para a rede como um todo, que é o quê? Roteamento e repasse. Isso é independente se é conectado ou não conectado, tá? Esse conceito, ele sempre vai existir em rede, ele é um conceito importante para a gente pensar. O roteamento, ele vai falar para mim qual é o caminho global. Ou seja, eu preciso chegar daqui até aqui. Tá? Então, trazendo para um cenário um pouco mais do mundo real, né? Eu quero chegar daqui em Campo Grande, por exemplo. Então, daqui em Campo Grande, eu tenho duas rotas. Eu posso ir ou por Maracaju ou posso ir por Dourados, tá? A rota, o roteamento é isso. É falar assim, ó, eu tenho uma origem e eu tenho um destino. Eu preciso fazer essa rota, tá bom? O repasse, ele seria o ponto específico de troca. Então, como assim o ponto específico de troca? Eu chego aqui, eu chego em Dourados aqui, e eu preciso pegar uma saída. Se eu pegar essa saída aqui, eu vou para Nova Andradina. Se eu pegar essa saída aqui, eu vou para Fátima do Sul. Se eu pegar essa saída aqui, eu vou para Campo Grande. Então, eu preciso pegar essa saída para conseguir chegar no meu destino. Então, o repasse é isso, tá? O que é o repasse? Dado uma entrada aqui, escolher a interface de saída correta, que nesse caso seria essa aqui, tá? Então, se a gente pensar, né, nesse modelo aqui, aí a gente vai para a próxima cidade lá, que não lembro, tá? Porque eu nunca vou procurar, então não sei. Mas aí você tem lá, cidade 1, aí você tem cidade 2, aí você tem cidade 3. Mesma coisa, ó, cidade 3 vai ir para, sei lá, para Anastácio. Então, C3 não é para mim. C2, opa, C2 vai para São Paulo. Opa, também não é para mim. C1, opa, C1 vai para Campo Grande. E aí a mesma coisa aqui. Ou seja, o conjunto de repasses, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, se eu olhar todos os repasses dentro da minha estrutura de rede, eu tenho um roteamento. E para eu ter esse repasse, eu preciso saber qual que é a rota, tá? Então, um é independente do outro, onde roteamento é o que eu quero de forma geral, eu quero chegar daqui lá em Campo Grande, e o repasse é por onde eu tenho que passar para chegar lá em Campo Grande. Tá claro isso? Beleza, legal. Então, ó, dito isso, e aí voltando lá para nosso exemplo aqui, então estabelece um circuito virtual. O que eu preciso aqui? Eu preciso de uma tabela. Essa tabela,
ela vai ser global, onde nessa tabela eu vou ter o quê? Circuito de entrada e circuito de saída para R1. Ou seja, isso aqui, tá? Então, eu tenho lá o circuito de entrada 10, circuito de saída 12. Para R2, eu tenho circuito de entrada 12, circuito de saída 32, tá? Circuito de saída lá em... aqui, desculpe, entrada e saída, entrada, tá certo. Ah, não, aqui não precisa saber isso. Coloquei 12, não precisa saber, não. Tá? Aí aqui 32. Aí rede 3. Circuito de entrada 39. Circuito de saída 20. E R4. Circuito de entrada 10. Circuito de saída 15. Então, a priori, antes de fazer o envio de informação, eu sei por onde entra e por onde sai, por onde entra e por onde sai, por onde entra e por onde sai, por onde entra e por onde sai. Tá? Isso é mantido de forma global. Por quê? Porque o mesmo caminho que eu uso para ir é o mesmo caminho que eu uso para voltar. Ou seja, se eu inverto esses valores, eu sei qual que é o retorno. De onde que saem os números de entrada e saída? Quem fornece o número de entrada e saída é o dispositivo aqui, tá? É o roteador. E para cada porta, e aí vamos olhar o roteador, tá? Tem um roteador aqui. O roteador, ele não tem um número exato, tá? Ou fixo de portas. Ele pode ter 6 portas, ele pode ter 2 portas, ele pode ter 8 portas, ele pode ter a quantidade de portas que for. Para cada porta dessa aqui, ele tem um número. Tá? Então, ele disponibiliza esse número falando, ó, sei lá, 10 é esse cara, 11 é esse cara, 12 é esse cara. Tá? Então, o próprio aparelho que faz esse fornecimento. Tá? Por quê? Porque ele precisa saber isso aqui. Ó. Tá chegando aqui, eu mando para cá, eu mando para cá ou eu mando para cá. Tá? É uma forma de indexar quem está entrando e quem está saindo. Tá, Matheus? Então, por isso esses números de portas. Então, você indexa qual é a interface de entrada e qual é a interface de saída. Lembrando que toda porta de entrada, essa aqui é uma porta de entrada, por exemplo, ela é uma porta de saída, tá? Então, a gente vai considerar a entrada e saída de acordo com o vetor aqui. Se ele está indo para lá, o que está à esquerda é a entrada, o que está à direita é a saída. Se ele está vindo para cá, a gente inverte, né? O que está na direita é a entrada, o que está na esquerda é a saída, tá? Então, ele controla tudo isso de forma global. Mantém esses caras ali bem bonitinhos. O que mais que eu tenho para falar desse cara aqui? Bom, ele tem uma série de passos para que isso aconteça. Então, qual que é o algoritmo para que isso aqui aconteça? Primeiro faz a chamada. Então, eu falo assim, ó, eu quero fazer o envio de informação. Aí chega aqui, o cara fala, não, beleza, vamos estabelecer. Estabelece os critérios. Esses critérios, ele está te dando da onde? Da janela de recepção da camada.
transporte entre os dois. Lembra? Para eu falar qual que é o máximo de conexão que eu consigo atender, eu preciso olhar a janela de recepção de ambos os lados para verificar qual é a menor e assim eu não ter gargalo na troca, para não ficar afogando quem tem menos conexões. Então, verifica o critério, opa, beleza. E aí retorna a chamada aqui falando, ó, ID, vou aqui. Aqui, beleza? E aí, o próximo passo aqui é fazer o envio de dados. Que é isso aqui, tá? E o último passo é esse cara aqui falar, ó, desliga. Chega aqui, desliga. E esse cara aqui responde, ok. E aí acabou, tá? Ou seja, você tem um gerenciamento antes de fazer o envio de dados, de estabelecer a conexão, falar assim, ó, eu quero estabelecer a conexão, falar qual é o quanto de conexão vai precisar ter, tá? Fazer essa troca de dados. E aí, por último, mandar desligar, tá? Então, esse modelo aqui é o modelo de circuito virtual conectado, tá? Então, vou anotar aqui. Circuito, aqui, então, vai ser circuito virtual, tá? E o não conectado? O não conectado no não conectado, agora eu tenho que os meus pedaços de dados, eles precisam ter um identificador. Qual é esse identificador? Esse identificador é o IP, tá? IP de quem? Então, eu vou ter IP, quando eu vou mandar um pacote, né? Lá no cabeçalho dele, eu vou ter IP origem, IP destino. Por quê? Eu uso o IP destino para eu chegar e o IP origem para eu retornar. Tá? Então, tem essas duas informações. São baseadas no IP. Quando eu quero fazer o envio de dados, eu faço da seguinte forma. Eu vou ter lá pacote 1, pacote 2, pacote 3. O pacote 1 pode vir por aqui. O pacote 2 pode vir por aqui. O pacote 3 pode vir por aqui. Ou seja, agora a gente não tem mais uma necessidade de estabelecer um canal. A gente usa todos os canais. Tá? Por que isso, né? Por que a gente está usando um modelo sem conexão? Então, aqui a gente chama do não conectado de rede de datagramas. Por que a gente está fazendo isso, tá, gente? Porque é o seguinte, digamos que esse cara aqui, vamos voltar à suposição do circuito virtual, tá? Ele estabeleceu esse canal aqui. Para ele estabelecer esse canal, ele tem duas formas. Ou ele faz multiplexação por tempo, ou ele faz multiplexação por frequência. Se ele fizer multiplexação por tempo, eu posso ter, usando o mesmo canal,
aqui, usando o mesmo, até N outros canais, tá? Só que o que vai impactar nesses N outros canais? Então tem lá, canal 1, que é esse primeiro aqui, C1. Eu tenho C2 e eu tenho C3, tá? Aí alguém vai falar, tá, Dionísio, mas eu não entendi. Imagina que você tem o seguinte cenário aqui. Você tem o PC1 aqui, que quer mandar para o PC2, mas você tem PC3, que quer mandar para PC2, e você tem PC4, que também quer mandar para PC2. Ou seja, você tem três máquinas que querem mandar para a mesma. Então, você tem que ter um, dois, três canais para a mesma, tá? Então, ó, o canal 1, quando for a vez dele, e a gente está falando por tempo, ele vai ficar por uma parcela de tempo usando toda a frequência do canal aqui, ó, para fazer envio de dados. Acabou esse tempo. Tá bom, não tem problema. Acabou esse tempo, tá? Acabou o tempo de C1 aqui. E quando acaba o tempo de C1, quem aloca é C2. E ele aloca por toda a frequência do canal e envia, tá? Deu o tempo de C2, aloca C3 e envia. Então, quanto maior for o número de conexões aqui, então quanto maior for, né? Então, tem conexão aqui. Quanto maior for a minha conexão, pior é a banda. Por que pior é a minha banda? Porque eu fico muito tempo aqui esperando, tá? Com divisão de frequência, aí vai ficar ruim de desenhar aqui, tá? Então vou ter que olhar para o gráfico. Por divisão de frequência, todos estariam, vamos pegar aqui, ó. Todos estariam no mesmo canal, digamos assim, só que cada um em uma frequência diferente. Então aqui eu tenho F1, aqui eu tenho F2, aqui eu tenho F3. Ou seja, todos vêm por aqui, só que tem uma limitação de frequência. O que acontece? Essa frequência aqui, ela tem limite. O que isso implica na prática? Na prática, a gente está falando o seguinte, olha, o cabo que está aqui, ele tem 100 MHz de frequência. Isso quer dizer que se eu tentar alocar nesse cabo 120 MHz, eu não vou conseguir, eu não vou ter êxito para isso, tá? Por quê? Porque o limite do cabo é 100 MHz. Aí alguém vai falar, pô, mas é um cabo, será que tipo, tem limite? Tem. Ele pode aquecer, por exemplo, de tal forma que você não consegue trafegar informação. Ele aquece e aí os átomos se perdem nele, ele perde orientação. Tá? Então tem que ter um limite de 100 mesmo, não tem como. Então você tem um limite aqui. Ó. Então, você tem um número máximo aqui de conexões. Tá? Existe esse número, não dá para usar mais que isso. Em contrapartida aqui, a gente não tem um número máximo, mas a gente precisa garantir um mínimo. Se a gente precisa garantir um mínimo de conexão, a gente vai acabar definindo o máximo aqui. Tá? A gente define o máximo aqui. Para quê? Para que eu não aloque quantas conexões aqui forem possíveis, só que o cara aloca lá, ele vai mandar e já acabou o tempo, porque tem outro. E já acabou o tempo porque tem outro. Ou seja, vai ficar tão lento isso aqui que fica inviável. Então, ambos são muito bons. Se a gente for pensar em sequência de pacote, em perda de pacote, a constância de banda. Então, a gente tem uma série de coisas aí que esses dois modelos aqui, eles garantem muito bem e são muito bons de fato. Só que a limitação desses caras é limite de usuário aqui e limite de conexão aqui, que acaba acarretando a mesma coisa. Tá? Uma solução para isso é usar o quê? É usar a comutação usar redes de datagramas, né? Tá aqui, rede de datagrama.
com comutação de pacote. O que é comutação de pacote? Trocas de pacote. Então, ao invés de definir lá vários canais ou um canal com várias frequências, agora a gente está trabalhando o quê? A gente está trabalhando o seguinte, ó. Um pacote vai vir por aqui e está tudo certo. Outro pacote vai vir por aqui e está tudo certo também, tá? E qual que é o problema, então, né? Por que, assim, quando a gente olha esses caras, a gente tem que pensar o seguinte, pô, o cara é bom, mas ele deve ter algum problema. A vantagem desse cara aqui é que ele é compartilhado. Então, se ele é compartilhado, a gente não tem um número mínimo e também não tem um número máximo de conexões que podem ser utilizadas ali. Você pode usar o que for, sabe? Tipo, o que couber, você vai pondo. Só que esse compartilhamento aqui, ele gera congestionamento. Ou seja, conforme aumenta a quantidade de usuários aqui, aumenta a quantidade de pacotes aqui. E conforme aumenta a quantidade de pacotes aqui, a gente tem que pensar o seguinte: esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, ele tem memória e ele tem processamento. Se ele tem memória e ele tem processamento, a gente precisa compreender que ele, em algum momento, esse recurso aqui ele acaba. Esse recurso, em algum momento, ele vai acabar. Tá? Por que ele vai acabar? Porque não dá para você ir colocando memória em tempo de execução. Para melhorar a memória desses caras, eu tenho que trocar ele. Eu tenho que tirar e colocar outro. E isso não é uma atividade simples. Tá? Então, se o principal problema disso aqui é congestionamento, como que eu resolvo isso? Alguém? Como eu resolvo isso? Ninguém, nada, nem viu. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Compactando pacotes. Não sei, falou Estela. Sim, falou Estela. Pessoal, se o principal problema na rede de datagramas é o congestionamento, e essa rede não é conectada, ou seja, se eu não tenho, se eu não tenho esse cara conversando com esse de forma, né, direta, para eu resolver esse congestionamento, eu venho aqui na minha camada de transporte e falo o seguinte: corte CWNB para 1 e faça com que SS trash receba CWND dividido por 2. Ou seja, faço com que todo mundo aqui que estava em prevenção de congestionamento volte, tá? Faço com que quem está em prevenção de congestionamento volte para a partida lenta. O que é partida lenta? Todo mundo estava com uma janela já de 1000 pacotes. Você faz com que todos que estavam mandando o pacote caiam a sua janela para 1, que é isso aqui. Ó. E faça com que o limiar de banda que ele está buscando seja a maior banda alcançada dividido por 2. Onde que a gente viu isso? Controle de congestionamento de TCP. Por quê? Porque a rede não controla congestionamento. Esse aqui é o bacana. Quem controla o congestionamento é o sistema final.
e não a rede. Tá? Então, toda vez que a rede estiver congestionada, quem vai resolver isso, tá? Quem vai resolver esse problema, vai ser o pessoal de lá, ou seja, quem está mandando, ele diminui o seu fluxo de envio, fazendo o quê? Os ajustes nas suas janelas de envio. Tranquilo? Todo mundo de boa? Legal. Ah, mas você falou em algum momento que existe a troca aqui de rota. Porque alguém falou ali, né? Troca de rota. Então, essa troca de rota, ela existe? Sim, ela existe, tá? Só que a gente está casando as coisas. Então, ó, vamos olhar agora. A gente vai aprofundar isso depois, tá? Mas vamos olhar agora uma ideia bem simples de grafo. Se eu quero chegar aqui como origem e aqui como destino, eu não posso simplesmente usar todas as possibilidades, tá? O que eu faço, então, se eu não posso usar todas as possibilidades? Eu pondero as arestas e depois de ponderar essas arestas, eu busco o menor caminho, tá? Lembrando que eu preciso chegar da origem em todos os destinos, tá? Então, feita essa ponderação aqui, a gente pode imaginar a seguinte situação. Esse aqui sai, esse aqui sai, esse aqui sai. Veja, partindo desse cara, ele consegue chegar aqui, ele consegue chegar aqui, ele consegue chegar aqui, tá? E ele também consegue chegar aqui e ele também consegue chegar aqui. Ah, você apagou aqui, ó. Quer dizer que você foi lá e tirou o enlace? Não, não tirei o enlace, ele existe aqui, tá? Ele tá aqui. Só que ele não está em uso. Conforme esses pesos aqui mudam, então, digamos que aqui agora aumentou para 2, tá? Aqui permanecia 1, beleza? Aqui permanecia 1, aqui permanecia 1. Então, aqui permanece 2. Compensa eu fazer essa viagem aqui? Não compensa. Por quê? Porque eu vou ter que vir para cá, para ir para lá, com um custo de 2. Então, permanece aqui o 2, tá? Só que daqui para cá, compensa fazer 2, 3, 4, ou compensa fazer 1, 2, 3? Opa, compensa fazer 1, 2, 3. Então, eu preciso rever todo esse caminho. Como que ficaria o caminho? Daqui para cá, beleza, né? Porque a gente já viu que é o menor. Daqui para cá, 1. Legal. Daqui até aqui eu tenho 3. Daqui até aqui eu tenho 3. Então, esse aqui também não precisa. Daqui até aqui eu tenho 4. Daqui até aqui eu tenho 3. Então, eu habilito esse cara aqui e deixo de passar por aqui. Mudou. O que isso quer dizer? Que o fluxo que estava passando por aqui, que era um fluxo que estava impactando aqui, em algum momento ele vai deixar de impactar e esse cara tende a voltar a 1. E eu preciso verificar de novo se existe um melhor caminho. Então a rede ela fica se ajustando assim, tá? Ela vê quais são as melhores arestas dentro desse domínio e aí vai ajustando a rede, tá? Mas quem controla mesmo o congestionamento de fato não é a rede, é a camada de transporte, tá? Via variáveis específicas para controle de congestionamento. Tá claro?
Legal. Então, só para a gente fechar o conteúdo de hoje, tá? Só para não me estender muito, fazer uma aulinha curta. Uma noção importante que a gente precisa ter dessa troca aqui, ó, é o seguinte. O que chega aqui é um IP. Tá? Então, o que chega é um IP. Ele falou assim, ó, eu quero chegar em 192.168.1.10. Então, é esse que esse cara quer chegar. E aí, para fazer as trocas de interface, a gente vai ter o seguinte. Ou é mesma rede, ou fora da rede. Então, a gente vai ter aqui, ó, esse cara. E a gente vai ter esse cara aqui. 196. Deixa eu diminuir esse range do meu bloco. 100 e aqui vai ser 240. Tá? Então, ó, eu tenho esse cara aqui. E eu preciso definir para qual interface eu vou mandar. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou olhar o primeiro octeto dele, tá? E vou dividir ele em binário. Então, eu vou fazer assim. Beleza? Dividir ele em binário. Aí eu vou pegar esse cara aqui e eu vou dividir ele em binário. Pegar esse aqui e dividir em binário. Essa é 96. 2, 4, 6, 7. Então, 196. E o 201? Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei 192, transformei em binário, peguei 196, transformei em binário, e peguei 201, transformei em binário. Tá? Por que eu fiz isso? Porque tanto 196, como 201, como 192, todos eles fazem parte da rede 192 até 223. Tá? Todos eles estão na mesma rede, tá bom? Só que eu preciso saber qual que é o mais específico, tá? Ou seja, qual é o mais próximo de 192. Então, como que esse cara aqui faz para achar isso? Ele usa o prefixo mais longo. Como que é o prefixo mais longo? Ele vai fazer assim, ó. É igual. Opa, é igual. 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 Opa, é diferente. Então, eu tenho duas interfaces na mesma rede e uma interface fora da rede. Se o meu pacote está dentro da rede,
eu tenho que tomar a decisão entre este ou esse. Essa decisão vai ser baseada nesse caminho aqui, ó. Então, eu vou mandar para o cara que tem a maior proximidade. Então, se a gente for olhar, ó, aqui eu tenho 5 bits, aqui eu tenho 5 bits, e aqui eu tenho 4 bits só semelhantes. 5 bits. Então, esse cara é mais próximo desse. Manda a informação para cá. Tá? Então, essa tomada de decisão é feita dessa forma, na rede inteira. Isso quer dizer que, quanto mais eu ando na rede, mais específico fica o que eu estou buscando. Porque agora, esse cara, ele já vai estar mais próximo de 192, 168. E o próximo salto vai estar mais próximo de 198, 192, 168, 1. E o próximo salto vai ser o 10, e aí ele chega. Tá? Então, a ideia é que ele vai fazendo esse caminho, fazendo binário a binário. Tudo bem? Ah, mas a minha informação está fora da rede. Digamos que fosse, sei lá, 10.1.2.3. Então, ó, eu tenho 192, desculpa, 196, 221 e 240. Dez. Quanto vale 10 em binário? Nesse caso, para qual interface que eu mando? É igual? Não, não, não. Aí ferrou, né? Mas, como eu tenho uma interface fora da rede, ou seja, que é o 240, por mais que esse cara não dá match aqui, eu envio para ele, tá? Porque na minha tabela de repasse, eu já falo que redes externas são alcançadas pelo 240, tá? Tudo bem? Tranquilo? Por que isso? Aqui é uma visão micro, tá? A visão macro disso é isso aqui, ó. Eu estou buscando uma informação. Ela está na minha rede? Se sim, eu encaminho para a interface aqui dentro. Então, aqui dentro tem uma redezinha, né? Porque eu tenho um sistema autônomo aqui, eu tenho uma redezinha aqui. Então, ela vai ficar aqui dentro mesmo. Caso contrário, está na rede? Não. Se ela não está na rede, eu mando para o AS superior. Ou seja, eu mando para um sistema autônomo que tenha uma maior cobertura. Está na rede? Se tiver aqui dentro, beleza, ele vai buscar lá dentro e vai enviar. Não. Não. Então, encaminhei para S1. Está na rede? Não. Manda para esse S1. Está na rede? Sim. Esse sim, ele pode ser um bit só, tá? Não tem problema. Por quê? Porque a partir desse cara, ele vai chegar a esse cara, que vai chegar para esse cara. Ou seja, a gente parte de um IP onde ninguém conhece ele. Então, você conhece o 10? Não. A S2 você conhece o 10? Não. A S1 você conhece o 10? Não. A S1 você conhece o 10? Opa, conheço. A S2 você conhece o 10.1? Opa, conheço. Tem a S3. A S3 você conhece o S2 lá? Sim, tá aqui dentro.
E ele anda aqui dentro até achar a máquina. Beleza? Então, o processo, ele sempre vai ser voltado mais ou menos dessa forma, tá? Então, você parte de um IP onde você não sabe quem tem, porque não está na sua tabela de repasse, tá? E aí, como ele não está na sua tabela de repasse, você manda para os AS que têm conhecimento. Então, só lá em Redzu a gente viu um diagramazinho disso aqui, que é o quê? O AS1 são os AS que detêm lá os backbones, que detêm parte lá, grande parte do DNS e tal. Então, esses AS2, normalmente eles são o CGIDR lá, tipo, é os caras que conhecem a maior parte das redes para baixo e estão ligados a backbones. Os AS2 já são AS comerciais, tipo a Claro, a Vivo, não sei o quê. Os AS3 são os institucionais de algumas empresas, enfim, né? Então são mais específicos. Então, se não, por exemplo, se eu não conheço na UFMS, eu mando para a rede da Oi. Se eu não conheço a rede da Oi, eu mando na rede backbone e falo assim, ó, vocês conhecem? Essa rede fala, cara, eu não conheço, mas essa talvez conheça. Por quê? No final das contas, tudo isso aqui está ligado, tá? Todos eles estão ligados. É claro, existe uma certa hierarquia, né, de AS3, AS2, AS1, mas no fritar dos ovos, está todo mundo na mesma panela, tá? Então, é isso. Pessoal, da aula de hoje, conceitos iniciais, não sei o que, tal, visão de camada de rede, o que eu tinha para apresentar é só isso, tá? Agora, o que eu aconselho vocês? A irem lá na aula 1, que é basicamente isso aqui que eu falei para vocês de uma maneira bem reduzida. Assistam lá o vídeo do professor Jó, que ele é sensacional, ele é bem animado. Pessoal, vamos aqui olhar, né, pessoal? Ele é bem animado, tá? Então tem lá o vídeo. E façam as atividadezinhas lá do AVA para contar a presença, tá? Quando que vocês vão fazer tudo isso? Quinta-feira que vem, tá? Então hoje a gente fica suave, vai tomar um tererezinho de boa, vai ver lá as araras, tucano, vai ver se chove, se não chove, enfim, vai ficar suave. Semana que vem vocês vão fazer essas atividades. E na próxima semana a gente tem aula, tudo bem? Eu vou liberar, como essa aula aqui, eu já cobri a aula. Então, vocês anotem as dúvidas que caso hajam lá, né, assistindo a aula 1, e eu já vou liberar a aula 2. Então, para quinta agora, vocês vão ter a aula 1, que foi essa, tá? Então, só vamos refinar um pouquinho. E aí, da aula 2, a gente vai manter aquela rotina de vocês estudam primeiro, e aí traz lá as dúvidas. Ó, não entendi isso, não entendi aquele outro e tal, e aí a gente vai trabalhando. Beleza? Joia, show de bola. Pessoal, dito tudo isso, eu abro para questionamentos. Então, vocês têm dúvidas, comentários, fiquem à vontade. Ninguém? Todo mundo tranquilo? Todo mundo entendeu tudo? Ah, minha didática está ficando boa, hein, pessoal? Ninguém? Nada, nada? Todo mundo sossegado, suavão? Poxa. Então, pessoal, já que está tranquilo, favorável, todo mundo sem dúvida, todo mundo tranquilo, boa tarde para vocês. Foi muito bom esse períodozinho aqui nosso de aula e até daqui uma semana. Eu mando aviso, tá? Vou mandar aviso no Moodle e esse aviso ele chega por e-mail. Então, assim, fiquem atentos lá ao e-mail e o link, ele é permanente, tá? Então, se vocês acessarem o Ava, o link tá lá bonitinho já para essa live aqui. Fechou? Joia. Abração para todo mundo, beijos no coração de vocês e até mais.